desafiador está para nós o tratamento de pacientes com diagnóstico de leucemia mieloide aguda recidivado refratária, né? Então, aqui mostra, já apoiando tudo que a Lorena falou das nossas dificuldades, e é justamente nesse contexto que a gente vai conversar um pouquinho sobre a possibilidade do uso das células NK. Então, as células NK são células presentes no nosso organismo, que são células matadoras, e que o que faz com que a célula NK atue e consiga enxergar células estranhas seriam justamente vários receptores que ela apresenta na sua superfície, receptores esses ativatórios, assim como receptores inibitórios, os KIRs inibitórios, PD1, CD96, NKG2A, por exemplo, e é justamente o balanço entre esses receptores ativatórios e inibitórios que fazem com que ela atue. E um outro receptor muito importante, que inclusive media a citotoxicidade dependente de anticorpo, é o CD16, que pode se ligar em porções de anticorpo e assim mediar essa morte celular. E hoje eu vou falar um pouco mais para vocês da função das células NK para a leucemia mieloide aguda e também um pouco do que eu desenvolvi utilizando esse receptor CD16. A gente tem uma linha de pesquisa também com células modificadas geneticamente, mas eu vou explorar justamente essas células NK sem a modificação genética. Essas células, então, como eu disse, quando você tem nesse balanço entre receptores ativatórios e inibitórios, ela consegue proceder ao seu reconhecimento e morte celular. E é uma célula extremamente interessante, porque ela não causa a doença do enxerto contra-hospedeiro, até então se mostrou-se seguro o uso delas, o que faz com que a gente tenha uma fonte atraente para a imunoterapia contra o câncer. Ela, sendo utilizado um produto halogênico, uma mesma manufatura poderia ser utilizada para vários pacientes, possibilitando o uso de prateleira e reduzindo bem o custo. E eu sempre comento que, assim, não é que o custo é menor. Você modificar uma célula NK geneticamente, você expandir uma célula NK é caro. E, se duvidar, até um pouco mais caro que as células CAR-T. Mas se você divide aquele custo por 10, 20, 30 pacientes, aí você está falando realmente do acesso a essa terapêutica. E isso eu acho que é um ponto importante, principalmente no Brasil, trazendo aqui a discussão que a gente que a gente teve um pouquinho mais cedo. Em relação à fonte das células NK, a gente pode usar as células NK de sangue periférico, de doador saudável. A gente tem ali uma célula madura, muito boa no uso para imunoterapia, extremamente funcional, mas a desvantagem é que a gente teria que submeter um doador saudável a essa doação, e a gente não tem exatamente esse doador rapidamente disponível, e o fato da gente ter células NKs heterogêneas entre um doador e outro, isso é um fato. Tem a possibilidade de usar células NK de cordão umbilical, a gente tem muitos cordões tocados aqui no Brasil hoje, muita gente está se pensando o que fazer com esses bancos de cordões que já estão disponíveis, agora pouco utilizados, agora que a gente tem o transplante haploidêntico, né? Só que, da mesma forma, a gente está falando de um produto heterogêneo, e a gente precisa expandir essas células. Não é que a porcentagem de um cordão umbilical seja menor que a porcentagem do que a gente tenha num doador saudável, mas a gente tem um volume muito limitado de uma bolsa, comparando realmente com o sangue de um doador saudável, que pode fazer uma leucaférese. Você pode desenvolver células NK por meio de iPS, eu acho que é uma estratégia muito interessante, porque você vai ter ali um produto homogêneo, tem alta capacidade de proliferativa, só que geralmente a célula NK derivada de um iPS, ela tem um fenótipo mais imaturo, e por isso o que a gente vê hoje são várias estratégias de edição gênica tentando fazer com que essas NK se tornem cada vez melhores. Então, é uma estratégia de você fazer com que ela expresse o receptor CD16, que expresse mais de um receptor quimérico de antígeno e assim por diante, além de uma cultura bem mais prolongada. E a célula NK derivada de linhagem, a NK92, aí a gente está tendo uma célula que foi derivada, virou-se uma linhagem vindo de um paciente que tinha um linfoma NK. Com isso, você vai ter uma célula que é fácil de você manipular, ela é fácil de você congelar, descongelar.
ela sofre menos com tudo isso, mas, por outro lado, ela veio derivada de um paciente que tinha um linfoma NK, então você tem que irradiar essa célula antes de você infundir. Tem também alguns quesitos, vamos dizer, relacionados à patentibilidade, enfim, você tem que umas questões mais burocráticas em relação à NK92. A célula NK sozinha, sem ser modificada geneticamente, somente expandida e infundida, ela funciona? Sim, ela funciona, visto, por exemplo, esse estudo da doutora Lúcia Sila, aqui no Brasil, feito lá no Rio Grande do Sul, em que ela fez para pacientes refratários e recidivados. Eles receberam uma quimioterapia chamada FLAG, uma quimioterapia intensiva, seguida de várias infusões de células NK. A grande parte dos pacientes fizeram 3 infusões, mas poderia ter ser feito 6 infusões. E desses eram NKs aplidênticas, e 13 pacientes tratados, nenhum apresentou síndrome de liberação de citocinas, não houve toxicidade limitante de dose, e a taxa de resposta foi quase 80%, com uma taxa de resposta completa de 50%. Só que a duração de resposta não foi tão elevada, e isso que faz talvez a gente pensar na célula NK num contexto de ponte, de fato, para um transplante, ou algo que poderia ser um pouco mais duradouro. Aqui nessa tabela foi um levantamento de uma aluna nossa da pós-graduação, que fez uma revisão muito bonita, que está para ser publicada, de células NK de leucemia mieloide aguda, para leucemia mieloide aguda. Aqui vocês podem ver, não vou a fundo a todos os detalhes, logo em breve será publicado, se tudo der certo, mas a gente tem aqui células NK que foram induzidas de memória por citocinas, que eu vou falar para vocês um pouco mais adiante, células NK com infusão de interleucina 2, depois da infusão, a grande maioria delas sangue de cordão, sangue periférico. E vocês podem ver aqui que taxas de respostas apresentam. Alguns estudos menos, outros estudos mais, mas a gente acaba vendo um efeito, sim, das células NK para essa população. Quando eu fui para os Estados Unidos, meu interesse seria trabalhar com cordão umbilical. O Einstein teve já um banco particular, agora temos um banco público lá, assim como grande parte do Brasil tem. E meu interesse como transplantadora era usar essas células de outras formas, então lá tem uma linha de pesquisa muito forte de desenvolvimento de células NK por meio de cordão umbilical, e basicamente você faz o FICOL, tem a camada linfomonuclear e depois você cocultiva essas células com uma célula apresentadora de antígeno artificial, que seria uma K562 modificada para expressar na sua superfície interleucina 21, suplementando o meio com outros tipos de interleucina, você consegue uma alta taxa de expansão. No dia 7 você faz a depleção de linfócito T, e assim você realmente teria uma plataforma de expansão de células NK provenientes de cordão umbilical. Qual seria a vantagem? A gente já tem cordões, tem sim alguns cordões com termo que já foram aplicados à mãe para pesquisa, isso seria algo fácil, e com essa estratégia de expansão a gente consegue mais de 1000-folds de expansão, então a gente teria um produto em grande quantidade para ser utilizada para imunoterapia contra o câncer. Baseado em tudo isso, a gente teve uma iniciativa de desenvolver um estudo clínico, fase 1, no começo era 1/2, depois de muitas idas e vindas com a Anvisa, a gente entendeu que seria mais um fase 1 mesmo, para uso de células NK expandidas por meio de cordão umbilical para tratamento de leucemia mieloide aguda, refratária e recidivada. Vou contar um pouquinho da história desse estudo e onde a gente está agora. Então, como eu disse para vocês, a gente padronizou a nossa estratégia de expansão dessas células, então a gente utiliza cordões congelados, que os termos já foram autorizados para pesquisa clínica. Faz-se, então, a separação celular e a gente expande com as células feeder, e nessas garrafinhas com as chamadas de REGs, então é um sistema aberto, por isso até que foi mais difícil ainda da gente ter a aprovação da Anvisa que o CAR-T, por incrível que pareça. E aí depois a gente faz a depleção de células CD3 na Clinimax, a Denise que está aqui presente foi a nossa grande expert na época,
que ela já tinha experiência de usar a Clinimax para transplante, e ajudou, a gente padronizou utilizando agora para depressão de CD3, expandimos então essas células, e aí a gente, no dia 14, a gente faz o controle de qualidade. Então, assim, aqui só para vocês verem como as células NK são logo antes da expansão, e depois vocês vão vendo essas células aqui ativadas, compridinhas, e a gente, com essa nossa plataforma de expansão, a gente consegue uma ótima expansão independente do cordão que a gente utiliza, até a gente nem usa todos os G-Regs, até para reduzir custo. Apesar de ser uma expansão extremamente alta, a gente não tem alterações citogenéticas nessa célula, que era uma preocupação que a gente teria, né? E essas células, quando a gente usa a linhagem tumorais, aqui a célula HL60, que o Dr. Rego cedeu para a gente, em colaboração ao CLML, a gente vê que em diferentes proporções a gente vê a morte dessas células contra essas linhagens tumorais. E aí a gente estava nesse trâmite com a Anvisa quando surgiu essa paciente. Então, era uma paciente que não tínhamos ainda aprovação desse estudo clínico, estava nessas idas e vindas, e aí o Dr. Nelson falou, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa para ela, então eu vou contar um pouco da historinha. Era uma paciente de 66 anos, que tinha um diagnóstico de síndrome mielodisplásica, displasia multilinhagem, RSS a princípio era baixo, um cariótipo até normal, a princípio, ficou como uma mielodisplasia, e aí, em maio de 2021, ela realmente virou uma leucemia mieloide aguda FLT3 e TD positivo. Começou o tratamento com decitabina e venetoclax, foi refratária ao primeiro tratamento, depois tomou gilteritinib, né, que é um anticorpo contra o FLT3, e aí em setembro de 2021, ela entrou em ficou hipocelular, mas ainda até mantinha displasia, mas não tinha mais blasto, fez um transplante haplidêntico do filho, fez um condicionamento com busulfano, fludarabina e TMI, entrou em resposta completa, seguiu em resposta completa, aí ela foi até para outra instituição, transplantou com a gente, foi para outra instituição, quando em junho de 2022 ela vem ela apresenta uma leucemia refratária. Fez Idafleg e no nosso protocolo clínico estava padronizado FLEG, inclusive como quimioterapia seguidas de infusões de NK, ao mesmo modo que a doutora Lúcia Sila fez. Quando ela chegou para a gente, ela chegou em agosto de 2022, refratária ao Idafleg, com 39% de blastos, o cariótipo, vocês podem ver, bem complexo, os experts de leucemia estão aqui, é uma doença bem grave, ainda tinha um FLT3 positivo, e aí nesse momento, o Dr. Nelson falou, vamos pensar em algo interessante para essa paciente. Ela voltou a fazer a azacitidina com o venetoclax e o gilteritinib, drogas que ela já tinha utilizado, todas elas, anteriormente, e aí a gente tinha células NK que já estavam congeladas, e aí a gente pediu autorização para a Anvisa se a gente poderia usar para essa paciente, e aí a Anvisa autorizou. Então aí a gente fez a primeira infusão das células NK, depois seguimos para a segunda infusão, e após a segunda infusão, de 1/10 a sexta, essa paciente teve 0% de blasto na medula, com DRM negativo. Seguimos para mais um ciclo, e essa paciente continuou com a DRM negativo. Então, lembrando que ela já tinha feito as azacitidinas, já tinha feito o venetoclax, já tinha feito o gilteritinib, então foi uma paciente que a gente conseguiu levar para um segundo transplante. Ela fez o segundo transplante, foi para casa, só que depois de 1 ano e meio, aí ela recaiu de novo e foi a óbito. Mas eu quis trazer realmente o uso das células NK nesse momento ali, pensando numa terapêutica pós-transplante. E aí a gente avaliou alguns receptores ativatórios, inibitórios, após a infusão das células NK. Então, coletando o sangue dessa paciente, a gente viu esses receptores inibitórios, algum deles diminuindo, e alguns receptores ativatórios, como o DINAM, aumentando após a infusão dessas células
quando a gente foi fazendo citometria seriada dessa paciente. Agora, em que ponto que a gente está desse projeto? A gente infundiu a nossa primeira paciente, infelizmente era uma paciente que estava muito grave, ela era uma recaída pós-transplante precoce, recaiu com 55 dias pós-transplante, tinha uma carga tumoral elevadíssima, e essa paciente fez FLAG e, infelizmente, morreu 15 dias após a infusão por uma candidemia. E aí isso fez com que a gente parasse e revesse alguns pontos do nosso estudo, e agora a gente está mudando algumas coisas. Então, agora a gente vai fazer infusões com produto criopreservado, a gente está tentando escolher um pouco melhor os pacientes que vai ao encontro que a gente conversou. Pacientes com leucemia mieloide aguda refratária são pacientes muito graves, não é à toa que essa paciente estava pancitopênica há muito tempo e morreu justamente por uma candidemia. Então, faz a gente agora repensar. Então, muito em breve, a gente vai reabrir esse estudo. Já está autorizado para reiniciar após análise de risco. A gente está agora só arrumando algumas ponteiras antes que a gente coloque o segundo paciente. E para terminar a minha fala, eu vou falar um pouco para vocês das células NK de memória induzidas por citocinas, que é uma outra forma de você pensar nas células NK não editadas, não modificadas geneticamente. Então, o que se sabe é que quando você ativa as células NK por uma combinação de citocinas, por um período curto de tempo, 16 horas, e depois de 7, 14 dias, você coloca essa célula contra uma linhagem tumoral, ela responde muito melhor do que as células que não sofreram essa ativação por curto período de tempo. Então, ela aumenta a produção de citocinas, ela melhora a habilidade para matar tumores tanto em vivo quanto in vitro e aumenta a proliferação celular. E aí, quando eu estava lá no MD Anderson, não tinha nenhum estudo até então de células NK induzidas por citocinas em cordão umbilical. Tinha só em sangue de cordão periférico e também não combinando estratégia. Por exemplo, pré-ativando e utilizando célula apresentadora de antígeno, por exemplo, expandindo as células. Então, eu desenvolvi essa técnica e que a gente pôde ver que quando você pré-ativava por período de tempo super curto e depois expandia, essas células iam muito melhor no reconhecimento e morte celular de linhagem tumoral do que a célula somente expandida, inclusive contra blastos de pacientes mesmo, como é esse último gráfico aqui. E aí, por quê? Mesmo 14 dias após essa pré-ativação curta de tempo, ela acaba indo bem melhor, e depois a gente viu que ela modula realmente genes, tudo isso está dentro da publicação, que eu vou falar mais adiante, e que justifica realmente essa memória aí, induzidas por citocina. Paralelo a isso, tinha um anticorpo bispecífico, que chama FM13, que ele se ligava no CD16 da célula NK e no CD30 de tumores que expressavam CD30, e o estudo de fase 1 com a monoterapia com esse anticorpo não trouxe uma resposta clínica muito boa. Por quê? Porque viu-se que células NK de doador saudável é muito melhor do que de paciente, porque a célula NK de paciente ela é disfuncional. Então veio a ideia, por que não usar uma célula NK boa, halogênica, com esse anticorpo bispecífico? E aí, na ocasião, a gente pensou em realmente fazer isso, como se fosse uma célula NK ligada aqui com um anticorpo bispecífico, e a gente viu que depois que você lavava e retirava todo o excesso, o que tinha de célula NK ligada realmente a esse anticorpo, essa ligação era forte, persistente, e que mesmo 72 horas depois, essa célula NK era muito melhor do que a que não tinha o anticorpo, e aí veio essa ideia da gente fazer células NK CAR-like, que não é modificada geneticamente, mas que tem esse anticorpo. E aí, no estudo em camundongo, a gente viu realmente uma resposta em um camundongos NSG que tinha o carpas, que é uma linhagem que expressa o CD30, com uma resposta e com maior sobrevida desses camundongos. Então, essa foi a minha tese de doutorado. E aí, antes de eu sair do MD Anderson, a gente translacionou isso para a clínica, e aí isso virou realmente um produto clínico, e o FDA
Eu participei das conversas com a FDA, da escrita do dossiê, e eles aprovaram que a gente usasse essas células para o primeiro ensaio clínico. Então, eram células de cordão umbilical, que elas eram pré-ativadas, depois expandidas, e no último dia a gente cultivava elas junto com esse anticorpo, lavava várias vezes e infundia nos pacientes. Com esse esquema de produção, a gente conseguia muita célula NK, altas taxas de expansão, um produto extremamente puro, e a gente via várias, com uma técnica de detecção do AFM3, a gente via grande quantidade do AFM3 ligado ao CD16 na célula NK. Esse estudo foi aceito agora recentemente na Nature, então a gente já tratou mais de 40 pacientes, 43 pacientes, estou ficando velho, não estou enxergando, 43 pacientes, e alguns deles, inclusive, que tinham já feito CAR anti-CD30, várias linhas de tratamento prévio, e a gente conseguiu uma taxa de resposta aí de 94%, sendo 72% de resposta completa, e sem ICANS, CRS ou GVHD. Se não me engano, ele vai ser publicado hoje, inclusive. E aí, aqui tem um caso, que vocês possam ver, um caso bem emblemático, de paciente de 31 anos, 10 linhas de tratamento prévio, que veio com essa quantidade de célula tumoral, e depois, no D28, ele já não tinha mais doença. Qual é o problema? É a durabilidade. De fato, vários desses pacientes acabaram, ao longo prazo, recaindo, o que mais ainda endossa que células NK não modificadas geneticamente talvez precisem de uma terapia seguinte. Mas concluo a minha fala falando que a imunoterapia com células NK de cordão, ela é um tratamento seguro, tem uma resposta antitumoral, e que talvez uma possibilidade seria combinar com outras estratégias, como, por exemplo, o anticorpo bispecífico. E aí é isso. Obrigada.